Graça e paz, irmãos e irmãs e amigos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma porção do Evangelho, que está lá no Salmo 90, versículo 4, que diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Moisés aqui está falando sobre a eternidade de Deus e sobre a nossa transitoriedade, sobre a eternidade do Altíssimo e sobre a nossa vida, que é como um vento que passou, como uma neblina que passou, como um sopro, logo se desfaz. E a gente pode ver também que Pedro, na sua segunda carta, ele faz menção desta palavra de Moisés. No capítulo 3, versículos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: Há, todavia, uma coisa, amados, que não os deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Interessante, né? Moisés falando da eternidade de Deus e Pedro falando sobre a volta do Senhor Jesus. Ele nos ensina a mesma coisa, né? Que para o Senhor 1000 anos é como um dia, ou como o dia de ontem que se foi, que Deus não está preso ao tempo. E ele diz ainda no versículo 9, ele não retarda a sua promessa. Alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Deus está sendo longânimo para conosco, para os habitantes da terra. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esses dois textos, irmãos, que estão relacionados, né, na palavra do Senhor, expressam para nós um pouco do ser de Deus, um pouco daquilo que Deus é. E aqui ambos estão falando sobre a eternidade de Deus, que Deus é eterno, que Deus não está preso ao tempo, Deus é atemporal. Diferentemente de nós, estamos presos ao tempo, limitados, né, às coisas que acontecem nesse mundo. Um dia nascemos, crescemos e um dia vamos morrer. Mas Deus não. Deus está para além de tudo isso. Deus, ele é poderoso, ele é eterno e ele age em favor de nós. Interessante Pedro falar, né, que ele não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, o Deus que é eterno, o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, o Deus que é longânimo, esperando pelo arrependimento, pelo reconhecimento do seu pecado, do meu e do seu pecado. Mas eu queria compartilhar, olhando para esses dois textos correlatos, olhando o ser de Deus em 3 aspectos. O primeiro aspecto, irmãos, é que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Você vê Pedro falando que alguns estão julgando a volta de Jesus muito demorada. Há 2000 anos Jesus fez a promessa que iria voltar. Mas como 2000 anos para o Senhor é como 2 dias, ou como 2 noites, né? Se nós olharmos para esses 2 textos,
Alguns a julgam demorada, mas o Senhor é longânimo. Então Deus não tem pressa, irmãos. Deus não tem pressa para agir. Deus age de acordo com a sua vontade. Nós temos pressa, né? Nós somos muito apressados. Nós queremos as coisas para hoje ou para ontem. Quando oramos e Deus não nos responde, murmuramos, reclamamos, pensamos que Deus nos abandonou. Se estamos passando por algum momento difícil, alguma enfermidade, alguma luta, alguma tribulação, pensamos a mesma coisa, que Deus nos abandonou, mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus não tem pressa. A pressa é nossa, a pressa é do ser humano. O segundo aspecto do ser de Deus que eu vejo aqui é que Deus age segundo os seus propósitos. Deus tem propósito para todas as coisas. Deus tem propósito e os seus propósitos serão cumpridos. As suas promessas serão cumpridas, porque Deus sempre age com propósito. Pedro está falando ali que a volta de Jesus para alguns é demorada, mas Deus tem um propósito nisso, para que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Então Deus tem propósito para todas as coisas. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Não quero dizer que foi Deus que trouxe esse tempo. Posso apenas dizer que Deus permitiu que isso acontecesse, porque nada acontece sem que Ele permita, porque Ele controla todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele age segundo os seus propósitos, na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida, Deus tem propósitos, e Ele vai agir de acordo com os propósitos dEle, não segundo os meus, nem segundo os seus propósitos. Mesmo que a gente ache que está demorando. Eu me lembro do povo de Israel no Egito. Passaram-se 430 anos para Deus cumprir a promessa que libertaria o povo dele de lá e levaria para uma terra prometida. Olha, 430 anos. Muitos nasceram e morreram e não viram a promessa, mas Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu o seu propósito. O povo rodeou o deserto durante 40 anos, né? Mas Deus cumpriu o seu propósito. O povo entrou na terra prometida. Então nós não sabemos qual é o propósito de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Talvez um dia tenhamos consciência de algumas coisas. O que Deus está fazendo com a igreja, o que Deus está fazendo com o mundo, o que Deus está fazendo com as nações. Enfim, Deus tem os seus propósitos. Ele age segundo os seus propósitos. Ele não tem pressa. Ele age segundo os seus propósitos. Em terceiro lugar, irmãos, eu entendo que Deus também tem o seu modo próprio de agir. Deus não muda. Em Deus, no ser de Deus, não há variação ou sombra de mudança. Deus tem o seu modo próprio de agir. Graças a Deus por isso. Porque se Deus permitisse que nós agíssemos segundo os nossos modos, nós estaríamos perdidos. Deus age do modo que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando quer, na hora que quer. Nós apenas temos que descansar no Senhor, descansar no seu propósito, descansar nos seus propósitos, tendo a certeza que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele está agindo. No Salmo 91, versículo 1, o salmista diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Altíssimo descansará. Ou seja, queridos, mesmo diante das situações difíceis que nós vivemos, enfrentamos,
há uma sombra, há um lugar fresco. E essa sombra é a sombra do Altíssimo, onde você e eu podemos descansar, sabendo que Ele não tem pressa, que Ele age segundo os seus propósitos, que Ele age segundo o seu modo. Terceiro lugar, em quarto lugar, melhor dizendo, eu vejo aqui, amados irmãos, que Deus age segundo o seu tempo. Como eu disse do início, Ele não tem pressa. Ele age no tempo que Ele quer. E às vezes o tempo dele para nós está sendo longo demais. Mas Ele não vai mudar, porque Ele não muda. Ele não age com pressa, Ele age segundo os seus propósitos, Ele age segundo o seu modo e Ele age segundo o seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Mesmo que estejamos vivendo momentos difíceis como os que estamos vivendo agora. Talvez você já viveu momentos difíceis, estava já vivendo momentos difíceis quando essa pandemia chegou. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Creiamos sempre nisso. E não podemos, irmãos, de forma alguma, desejar que Deus apresse o seu tempo. Como eu disse, o tempo dele é perfeito. Confiemos no seu tempo. Nós queremos pressa, mas Deus não. Deus age de forma boa, agradável e perfeita. Precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. Que Deus age de forma perfeita. O ser de Deus é um ser perfeito. Então não há outro modo de Deus agir. Ele age com perfeição. Precisamos crer nisso, precisamos colocar a nossa fé nisso, depositar a nossa confiança nele, depositar a nossa esperança nele. Nesse tempo de tanta dificuldade, de tanto medo, confiemos no Senhor, busquemos a sua face, reconheçamos que Ele não tem pressa, reconheçamos os seus propósitos, reconheçamos o seu modo, o seu tempo de agir, sabendo que nada poderá nos separar do seu amor. Paulo vai falar isso aos Romanos, capítulo 8. Abra comigo aí, se você puder, Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo vai falar: quem nos separará do amor de Deus? Olha o que ele diz. A partir do versículo 35 do capítulo 8 de Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele diz então: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele então diz: estou bem certo, tenho certeza disso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então confiemos nele, depositemos a nossa fé nele. E que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe. E você que talvez esteja ouvindo também esta palavra, que ainda não teve esse encontro poderoso com Jesus. É tempo de você buscar a Deus, é tempo de você rever a sua vida, os seus conceitos, seus valores. É tempo de você buscar ao Senhor, de voltar para o Senhor. Quem sabe você não está afastado. É tempo de você voltar. Deus está chamando você. Deus está chamando a mim. Deus está chamando a igreja para um tempo de arrependimento, um tempo de busca incessante da sua presença. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.